Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriele, professora de Biologia, e agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Bioquímica, estudando dessa vez os carboidratos. Mas então, o que são os carboidratos, né? Os carboidratos, eles são as primeiras substâncias orgânicas que a gente estuda aqui em Bioquímica, tá? Já estudou as inorgânicas e agora a gente vai começar a estudar aqui as orgânicas, tá? As orgânicas são as que são produzidas por seres vivos, né? Então elas só existem nos seres vivos e não existiriam se não houvesse vida, né, no nosso planeta. E nós começamos pelos carboidratos porque eles têm uma estrutura mais simples, tá? Quimicamente falando, eles são mais simples do que as próximas que nós vamos estudar, né? E eles são formados basicamente por três átomos, que é o carbono, né? Daí o nome carboidratos, hidrogênio e oxigênio. Quando vocês estão estudando vestibular essas coisas, vocês costumam ver que, em geral, os carboidratos eles têm essa fórmula, tá? Essa fórmula química, que é CH2ON. Não se assustem com isso, tá? Eu vou explicar aqui porque isso pode cair em questão de vestibular, de Enem, pode ajudar vocês, tá? O que é que está dizendo aqui? Que para cada átomo de carbono, né, a gente vai ter 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá certo? Então, para cada átomo de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E preste atenção, gente, que isso aqui ó, é carbono mais água, tá? Basicamente isso. E justamente por isso que a gente vai chamar os carboidratos de carboidratos, porque tem a ver com carbono, ó, carbono, hidratados. Hidratos tem a ver com hidratar, com água, tá certo? Então, por isso que eles chamam carboidratos. Mas eles também podem ser chamados de glicídios, tá? Podem ser chamados de açúcares. Em livros bem antigos eu já vi também chamado de hidratos de carbono, tá? Tudo isso é a mesma coisa, tá, gente? Significa a mesma coisa, eu só coloquei todos esses nomes porque é importante vocês saberem que existem esses nomes para definir os carboidratos, mas atualmente eu vejo falar mais como carboidratos, tá certo? E açúcares, geralmente o pessoal usa hoje em dia não se referindo a todos os carboidratos, mas geralmente aqueles que são mais doces, tá certo? Daí açúcares, mas nem todo carboidrato é doce, né? E a gente vai encontrar os carboidratos em tudo que a gente come, tá? Eu acredito que não existe nenhum alimento totalmente sem carboidrato, muito difícil. Se que seja uma coisa totalmente artificial, que coloquem um adoçante artificial que não seja um carboidrato, tá? Mas praticamente tudo que a gente come tem carboidrato. Só que existem algumas coisas que tem mais, tá? Principalmente aqui as farinhas, coisas que são feitas de farinha de trigo, outros tipos de farinha, tem bastante carboidrato, a batata aqui tem bastante carboidrato também, macarrão, né? E, enfim, alimentos que são massas, geralmente tem muito carboidrato, mas a gente vai ter também em frutas, até em frutas tem, tá? Por isso que diabético também tem que ter um pouco de cuidado com o consumo de fruta. Vai ter até mesmo em verduras, ó. A gente pode ter um pouco de carboidrato também, tá certo? Então, em praticamente tudo que a gente come tem carboidrato. Bem, gente, mas quais as funções dos carboidratos? Para que eles servem, né? Além de engordar a gente, né? Claro, eles engordam bastante se a gente tiver muito cuidado. Mas a principal função é essa aqui, a energética, ou seja, a função de nos dar energia, tá? Então, os carboidratos têm várias funções, mas essa energética vocês não podem esquecer, porque eles são as principais fontes de energia para o nosso corpo. Seja quando a gente usa logo esse carboidrato que ingeriu, que a gente diz que é fonte primária, ou seja, como reserva de energia, que é quando a gente guarda para quando vai precisar, tá? Como fonte primária, o principal é a glicose, né? Que é isso que vocês já ouviram falar em exame de sangue. Principalmente pessoas diabéticas, mulheres grávidas, acabam fazendo exames para ver como que tá a glicose no sangue delas. Já que o excesso de glicose, que a gente chama de hiperglicemia, pode ser perigoso, tá? Mas no nosso sangue de todo mundo tem uma certa quantidade de glicose e essa glicose entra nas células e é quebrada lá dentro, tá? Num processo que a gente chama respiração celular e que vai liberar a energia que a gente vai precisar para tudo, tá certo? Então, a glicose é nossa fonte primária de energia. Mas, às vezes, a gente consome muita glicose e não usa logo, tá? Quando a gente faz isso, a gente não consome toda, aí a gente acaba armazenando, né, como reserva de energia.
No caso das plantas, elas armazenam nessa forma aqui, que é a forma de amido, né? Cada hexágono desse representa uma glicose. E no caso dos animais, né, dos fungos e também de nós seres humanos, a gente armazena na forma de glicogênio. A gente vai estudar isso aqui nos próximos slides. A segunda função é a função estrutural, tá, gente? Quando a gente fala de função estrutural, a gente está dizendo que uma certa substância, que no caso aqui são os carboidratos, eles fazem parte de alguma estrutura, tá? Seja uma estrutura dentro da célula, seja uma estrutura algo maior, né, que vai formar o nosso corpo, tá? Então, a estrutura, lembre, função estrutural tem a ver com estrutura, tá? No caso dos carboidratos, a gente vai falar principalmente dessas três substâncias que vão ter função estrutural, que é a celulose, a quitina e o ácido hialurônico. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas três. A terceira função é como constituinte, né, de outras moléculas. Isso eu também já falei semana passada em relação aos sais minerais. Às vezes eles estão ligados com moléculas orgânicas. Isso também vale para os carboidratos. Às vezes a gente tem pedaços de carboidratos, tem uma moléculazinha de carboidratos, né, ligada a uma outra molécula maior, como é o caso aqui do DNA. Esses pentágonos, tá, azuis aqui e do outro lado, são um tipo de carboidrato, que eu vou explicar daqui a pouco melhor para vocês, tá? E ele vai fazer parte do nosso DNA, do nosso RNA, que eu vou já mostrar para vocês melhor. E também, essa mesma estrutura, nessa mesma pentose, que é um tipo de carboidrato, também está ligado na molécula de ATP, que é a molécula que eu falei para vocês semana passada, que é a nossa moeda energética, tá? Então, a energia que a gente vai produzindo, ela fica armazenada nas nossas moléculas de ATP. Vocês vão estudar isso provavelmente ano que vem ou nos outros bimestres, tá? Vamos agora então para os tipos de carboidratos, né? Na internet vocês podem encontrar falando assim, tem carboidrato bom, carboidrato ruim, ou carboidrato simples, complexos, né? Aqui na biologia a gente vai estudar a classificação deles, não em bons ou ruins, nem em simples ou complexos, mas a gente vai estudar nesses três tipos aqui que tem a ver com o tamanho e a estrutura molecular deles, né? Tem a ver com o número de pecinhas que esses carboidratos são formados, né? Então, dependendo disso, a gente vai ter os monossacarídeos, né? Os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, né? Mono quer dizer um e sacarídeo quer dizer açúcar, né? Eles são, então, os mais simples, né? E vão ser compostos por uma única pecinha, tá? Só uma moléculazinha simples. Tá certo? E essas moléculas, elas vão conter entre 3 a 7 átomos de carbono. Aqui tem, na biologia, eles gostam muito de nome, tá? Principalmente nome derivado do grego. Então, vocês vão estudar essas pecinhas, de acordo com o número de carbonos, elas vão ter nomes diferentes, né? Que tem a ver com essa quantidade de carbono. Se ela tiver 3 átomos de carbono, a gente chama de tri, né? Vem do grego tri, é radical grego, mas o final ose, tá? Aqui, ó, uma triose, ó. 1, 2, 3 átomos de carbono, né? E aí a gente chama de triose. Lembrando que o número de átomos de hidrogênio é sempre o dobro, tá? Ó. Então, C3H6, que é o dobro de 3, né? O3, a quantidade de oxigênio, ó, 1, 2, 3, é igual à quantidade de átomos de carbono, tá? Então, a gente vai chamar isso de triose. Se tiver 4, aqui não está representado, nós vamos chamar de tetrose, tá? Lembrem do Brasil, tá? O Brasil, quando foi campeão pela 4ª vez, foi tetracampeão. Então, tetrose significa que tem 4 átomos de carbono nesse carboidrato, tá? Pentose, o Brasil agora é pentacampeão, tá? Por quê? Porque tem 5 vitórias na Copa do Mundo. Então, a pentose, ela tem 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, ela vai ter 5 átomos de carbono, ó, 10 de hidrogênio, H10, tá? É o dobro. E 5 também de oxigênio. A hexose vai ser a com 6, tá? O Brasil quer ser hexacampeão. Não tô chegando nunca nisso, né? Por quê? Porque quer ganhar 6 vezes. Então, vai ter 6 átomos de carbono, né? 12 de hidrogênio, lembrando que é o dobro, e 6 também de oxigênio. E temos também as heptoses, tá? Que são os que têm 7 átomos de carbono.
Em laboratório é possível produzir também monossacarídeos com 8 e até 9, mas na natureza não existe, tá? É só em laboratório. Entre os tipos de monossacarídeos, os mais importantes para a biologia, que é mais importante vocês lembrarem, são as pentoses, com 5 átomos de carbono, né? E as hexoses. Entre as pentoses, as mais importantes são as desoxirriboses e as riboses. Eita nome, né, gente? A desoxirribose, eu já mostrei mais cedo para vocês, são as pentoses que fazem parte do DNA, tá? E a ribose vai fazer parte do RNA. A gente vai estudar esses dois, né? Assim, o DNA e o RNA, quando for estudar os ácidos nucleicos, mais para frente. A desoxirribose e a ribose, elas têm essa estrutura com forma de pentágono, né? Com 5 átomos de carbono, e tem só uma pequena diferença entre a desoxirribose e a ribose. Na desoxirribose, nesse carbono aqui, a gente vai ter um hidrogênio ligado. E na ribose, a gente vai ter um oxigênio e um hidrogênio, tá? Esse hidrogênio está ligado ao oxigênio. A gente chama isso de hidroxila. Isso é a única diferença, tá? Só que isso faz com que a desoxirribose fuja daquela regrinha do CH2ON. Então, em vez de ter C5H10, que é o dobro, né? O5, ela vai ter C5H10O4. Vai ter só 4 oxigênios. 1, aqui não tem, né? 2, 3 aqui, 4 oxigênio, tá certo? Entre as hexoses, né, a gente vai ter essas 3 que são as mais importantes, que é a glicose, já falei para vocês, né, mas também a frutose, ó, tem a ver com fruta, né, e a galactose, que tem a ver com leite. Gala quer dizer leite, tá? Elas todas as 3 têm aquela mesma fórmula que é das hexoses, que é C6H12O6, tá? E a única diferença entre elas vai ser o arranjo, né? É o formato, o lugar que cada átomo está, tá? Dá até para fazer jogo de diferença, né? Dos errinhos, tá? A glicose e a galactose são muito parecidas mesmo. A diferença entre elas tá só nesse OH, tá? Nesse lado aqui, essa hidroxila tá desse lado, na galactose, e na glicose vai estar do outro lado. Só isso a diferença. E a frutose tem um pouquinho mais de diferença. Os monossacarídeos, eles se ligam a outros monossacarídeos por um tipo especial de ligação que a gente chama de ligação glicosídica, tá? E eles fazem isso para formar carboidratos maiores, que a gente vai estudar, que são os oligo e os polissacarídeos, né? E essas ligações se formam dessa forma aqui, que vocês estão vendo. Eu vou explicar um pouquinho para ver se vocês conseguem entender direitinho. Ó, aqui a gente tem um hexose, tá? Isso pode ser também com outros tipos de monossacarídeos, mas aqui está representado um hexose se ligando a outra hexose, tá? E como que isso acontece? Sempre vai acontecer do mesmo jeito. Aqui nessa hexose, aqui a gente não tem um C desenhado, mas quando não tem, quer dizer que tem um átomo de carbono, tá? Em cada uma dessas pontas do pentágono. Aqui eles colocaram O para dizer que é oxigênio, não é carbono. Aí esse carbono está ligado a uma hidroxila, que é o OH, tá? Essa ligação se quebra, aí saiu essa hidroxila. E essa aqui, essa outra hexose, tá ligado também a uma hidroxila, um O com H, tá? Só que essa de cá, a segunda, ela não perde a hidroxila toda, ela só perde o hidrogênio, tá? Aí esse carbono aqui se liga aqui, ó, direto com esse oxigênio que ficou. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse carbono se ligou com o oxigênio lá que ficou, tá certo? E assim ele fica ligado, essa hexose fica ligada na outra, tá? Aí o que acontece com isso que sobrou? Como sobrou 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, vai formar água, tá? H2O. Esse H mais esse H vai se ligar com esse oxigênio aqui, tá? Esse aqui já tá ligado, né? Então, esse hidrogênio aqui vai se ligar aqui nesse cantinho e vai formar uma molécula de água. O segundo tipo são os oligossacarídeos. Oligo quer dizer pouco, tá? Então, são poucos açúcares, sacarídeos tem a ver com açúcares, tá? E vão ser os carboidratos que vão ser formados pela união desde 2 até, no máximo, 20 monossacarídeos, tá? Isso aqui varia muito, dependendo do lugar que vocês procurarem. Tem gente que diz que é de 2 a 6, tem gente que diz que é de 2 a 10, e eu já vi, assim, de 2 até 20, por isso que eu coloquei 20, tá?
E esses monossacarídeos que vão se unir para formar os oligosacarídeos, geralmente são exoses. E os mais importantes para a biologia são os disacarídeos, ou seja, os oligosacarídeos que são formados pela união de dois monossacarídeos, né? Aqui a gente tem os três mais importantes, que são a sacarose, a lactose e a maltose. Quando eu fiz vestibular, isso era bem importante decorar, os professores davam dicas e tudo. Hoje em dia não é tão cobrado assim, tá? A não ser que seja em concurso público, alguma coisa assim. Não é tão cobrado, mas é importante que vocês saibam como que é isso, tá? A sacarose é o nome do disacarídeo, né? O primeiro que eu vou falar aqui. E ele é formado pela união de uma molécula de glicose, né? Mais uma de frutose. Aqui, ó. Aqui é a glicose e aqui é a frutose. E ele vem da cana-de-açúcar, então ele é bem doce. Ele é o nosso açúcar que a gente usa para adoçar as coisas em casa, tá? Então, o açúcar que a gente usa em casa são várias moléculazinhas de sacarose, que é isso aqui, uma glicose mais uma frutose. A sacarose, ela também pode ser obtida de outros produtos, tá? De outros alimentos, como é o caso aqui da beterraba. Dá para fazer também açúcar de beterraba. O outro tipo é a lactose. A lactose é formada por glicose mais galactose, aqui ó, glicose mais galactose, e ela vem do leite, tá? O leite tem vários tipos de componentes, e entre esses componentes a gente vai ter sais minerais, vai ter gorduras, vai ter proteínas, e como açúcar a gente vai ter a lactose, que é um disacarídeo, tá? Esses dois componentes, que é a glicose e a galactose. Lembrando, gente, vocês certamente já ouviram falar bastante dessa palavrinha lactose, porque esse tipo de açúcar tem muita gente que tem intolerância, tá? Acredita-se que até 70% dos adultos brasileiros, em algum momento da vida deles, adquirem algum nível de intolerância. Pode ser uma intolerância até bem leve mesmo, mas adquirem algum nível de intolerância a leite, tá? Então, nesses casos, para quem toma leite ou queijo, alguma coisa assim, e sente uma certa indisposição, dor de barriga, alguma coisa assim, então provavelmente essa pessoa pode ter intolerância à lactose. O outro tipo é a maltose. A maltose é formada por glicose mais glicose, que é uma glicose unida a outra glicose, e ele vem do malte, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar de malte em propaganda de cerveja. Ah, é puro malte. Mas o que é o malte? O malte são sementes de cevada que são colocadas para germinar. Eles colocam ela em água, uma água fria, e aí começa a nascer a plantinha, ó, tá vendo aqui nascendo, brotando. Então a gente chama isso de malte, tá? E é isso que é usado para fazer cerveja. Bem, vamos agora para o nosso último tipo, que são os polissacarídeos, né? Poli quer dizer muitos, sacarídeos quer dizer açúcares. Os polissacarídeos, gente, vão ser, no caso, carboidratos formados por muitos, mas centenas, até mesmo milhares, né, de monossacarídeos, né? Em vez de ser poucos, como os oligosacarídeos. Aqui vão ser muitos, tá? Aqui está representado 10, mas vai ser centenas, ou até fala assim, 15 mil monossacarídeos formando um único polissacarídeo, tá? E é importante, eu coloquei esse desenho aqui para explicar um pouco o que são polímeros, tá? A gente pode chamar, os carboidratos de polímeros. Polímeros são moléculas muito grandes, né? Que a gente chama de macromoléculas, que vão ser justamente formadas por várias unidadezinhas, tá? A gente vai ver isso também nas proteínas e no DNA, eles são formados por várias partezinhas. Mas, por enquanto, vocês só se atentem que nos carboidratos, eles são polímeros e são formados por essas unidadezinhas que vão ser os monossacarídeos. Os polissacarídeos, né, ao contrário dos mono e dos oligo que a gente já estudou, eles não são solúveis em água, tá? Então, eles costumam formar grãozinhos, tá bom? E eles vão apresentar duas funções que a gente já mencionou lá no início da aula, que são extremamente importantes e que às vezes caem no Enem, tá? Que é a parte que é mais fácil de cair para os polissacarídeos, que é a função de reserva energética e a função estrutural. A função de reserva energética, eu já falei, né? As plantas, elas armazenam amido, tá? Então, o excesso de glicose, ó, aqui
esses hexágonos representam a glicose, tá? O excesso de glicose que a planta não usa logo, ela junta no amido e serve para armazenar para quando ela precisar, tá? Fica armazenado em diferentes partes da planta. Mas aqui eu coloquei uma imagem da batata, tá? Isso aqui é uma célula, cada uma desses é uma célula, e essas bolinhas dentro são grãos contendo amido, tá? Então, a batata tem bastante amido, tá? E ele fica armazenado, no caso, dentro das células que estão na parte da batata mesmo, que é o caule da planta. No caso, né, dos animais, dos fungos e também de nós seres humanos, a gente vai armazenar o excesso de glicose que a gente não usa como glicogênio, tá? São moléculas grandes, macromoléculas compostas por centenas, milhares de unidadezinhas de glicose ligadas, tá? É parecido com a ideia do amido, é um pouquinho diferente, mas tanto no amido quanto no glicogênio a gente vai ter essas cadeias ramificadas de glicose. No caso de nós seres humanos, a gente vai armazenar principalmente, tá, no nosso fígado. Aqui a gente tem uma imagem do glicogênio, que são esses granulozinhos pretos armazenados no fígado. A gente vai ter também nos nossos músculos, mas o lugar mais importante, se vocês lembrarem, é no fígado, tá? A gente pode armazenar até 150 gramas lá. E aí, quando a gente está muito tempo sem comer, a glicose está baixa no sangue, começa a dar fraqueza, aí o nosso corpo começa a quebrar esse glicogênio, né? Vai quebrando, para liberar a glicose para ir para o nosso sangue. Como função estrutural, né, um dos mais importantes é esse aqui, que é a celulose, tá? A celulose, ele forma a parede celular das plantas, tá? A parede celular vegetal. A gente consegue, inclusive, ver em microscópio, aqui a gente tem uma foto, né? Dá para ver essa partezinha aqui, é a parede celular. Aqui tem uma representação e ela vai ser formada por fibras de celulose, ó. Aqui um aumento da fibra de celulose e a gente vê que cada fibra é formada por microfibrilas e cada microfibrila é formada por várias cadeias, tá? Contendo glicose, tá? Cada hexágono desse representa uma glicose, são cadeias lineares, ou seja, não são ramificadas. O outro tipo de polissacarídeo com função estrutural é a quitina. A quitina vai ser formada também por cadeias, né, desse tipo de monômero, que é derivado da glicose, não é a glicose, mas é derivado da glicose, e ele tem nitrogênio, que é uma diferença importante, e ele vai estar presente no exoesqueleto dos artrópodes, tá? Os artrópodes vão ser os insetos, vão ser os crustáceos, as aranhas, e ele vai estar formando essa casquinha que eles têm por fora, que em biologia a gente chama de exoesqueleto. E também vai estar presente na parede celular dos fungos, tá? Mas não das plantas é celulose, como a gente acabou de ver. O último tipo que iremos estudar é o ácido hialurônico. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele é formado, então, por essas cadeias, né, assim como os outros, formadas por uma substância, um monômero similar à glicose. E ele é bem importante para a gente porque a gente vai ter especialmente na nossa pele, tá? Quando a gente é criança ou é adolescente, a gente tem uma quantidade boa. E esse ácido hialurônico, ele vai estar entre as células, especialmente da nossa pele, e vai ajudar a deixar ela hidratada, com elasticidade boa. E com a idade a gente vai perdendo. Por isso que tratamentos estéticos, né? Por exemplo, fazem uso de ácido hialurônico, seja para preencher, né? Como é que está sendo mostrado aqui na modelo, ou então em cremes para passar no rosto, isso para dar um efeito de rejuvenescimento. Obrigada a todos que assistiram até aqui, né? Lembrando para os meus alunos que não esqueçam de entrar no link da lista de presença e resolver a atividade múltipla escolha. Boa semana para todos, lembrem de dar um curtir para valorizar o nosso canal. Tchau, tchau!